Pois é, estamos entrando aí já praticamente na última semana, daqui a pouco, né, de março, e as águas de março movimentando, não sei se é bem assim, movimentando o nosso verão, com muitas coisas, né, que eu acho que nunca tivemos um mês de março tão agitado no Brasil, né, desde há muitos anos que a gente acompanha a política nacional. Mas, de qualquer maneira, assim como a gente falou no comentário, eu espero que realmente nós brasileiros decentes, que ainda temos, a maioria da população, fora os ingênuos, né, que estão do outro lado, nós nos revoltemos mesmo. Eu acho que a hora é chegada agora de nós irmos para a rua e inviabilizar qualquer ato que esse governo podre que está aí faça em favor de sua recuperação. Nós não podemos dar recuperação, é hora de matá-los. Ou nós matamos com o PT agora, ou o PT mata com a nação, com aquilo que já sobrou da nação. Bom, então, como eu digo assim, chegando ao final do mês de março, o primeiro mês útil do ano de 2016 aqui no Brasil. Lília, como é que tá? Como é que foi a semana? Silvio, muito boa. É? Muito bom. Bom, grandes coisas, grandes projetos, né? Aliás, tu traz um comandante CTG aí, tô vendo um gaúcho, né? Ele é o nosso representante da cidade de São Leopoldo, né? Pra gente inserir alguns temas sobre o nosso tradicionalismo, sobre a cultura tradicionalista aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu trago hoje o Gilmar Goulart Pinto, né? Ele é o vice-patrão do Conselho Leopoldense de Tradições e Cultura Gaúcha, né, Gilmar? Então, traz pra gente, assim, qual é a ideia do Conselho, né, e o que vocês estão pensando em promover e o que já promovem em São Leopoldo. Olá, então, o Conselho Leopoldense de Tradição e Cultura Gaúcha, o CLTG, é um conselho ligado ao Conselho Municipal de Cultura. Nós temos um assento no Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Cultura, que tem a função de auxiliar as entidades tradicionalistas do município, né, na elaboração do seu calendário cultural de eventos, na elaboração da formação cidadã, utilizar a cultura tradicionalista gaúcha, né, por meio de seus CTGs, seus piquetes, seus departamentos, e aproximar, então, do poder público, aproximar também do empresariado, mostrando a razão de ser e de ter o tradicionalismo organizado numa cidade. E há umas semanas atrás o Gilmar me procurou, trazendo uma demanda que é a respeito de um projeto que se tem, trabalhando a cultura cidadã, inclusão social também, e essa aproximação também das entidades tradicionalistas com as empresas. E aí, então, me procurou para fazer uma parceria em termos de profissionalização no que se refere ao desenvolvimento de pessoas, na melhor preparação desses gestores culturais, então, na figura dos patrões, dos coordenadores culturais também, para a gente poder entrelaçar, então, tudo que a gente sabe sobre gestão de pessoas e também levar coaching para dentro do CTG, e aí me deixou muito feliz de saber disso, porque eu fiz um livro na minha dissertação no mestrado que trabalhou a mulher enquanto patroa no CTG, e aí o Gilmar lembrou disso, né, e entrou em contato e disse, Lília, já que tu tem a tua empresa, então quem sabe a gente entrelaça esses temas, né, Gilmar? E aí conta um pouquinho para a gente sobre isso. Porque estamos no século XXI, né? Tentando divulgar um sentimento cultural, que é o tradicionalismo, e o próprio MTG tem a sua carta de princípios, que tem os itens que diz que o movimento tem que auxiliar o Estado na solução dos problemas. O que acontece? A parte cultural do chimarrão, de assar uma carne, usar uma pilcha, isso aí o tradicionalista natural aprende de berço. E a gestão? Hoje uma entidade tradicionalista tem um CNPJ. Como que tu lida com essas questões, como que tu mobiliza, como que tu articula. Até estamos comentando junto que no tripé do dom, paixão e organização, tu faz acontecer as coisas, né? Então, temos o dom, temos a paixão, vamos nos organizar, porque a gestão de uma entidade, no que ela termina, sai uma pessoa de uma entidade, a entidade continua, que a CNPJ fica ali, e a história administrativa, às vezes, pode deixar um problema para o seu sucessor, como não deixar, né? E a nossa intenção é exatamente isso, que as pessoas que estão administrando, conduzindo as entidades tradicionalistas tenham essa capacitação. Que tenham realmente esse olhar administrativo, né? Porque quando você vai administrar, então se tornar representante direto de um CTG, por exemplo, é preciso saber o que tu tem lá em termos de prestação de contas, como que estão essas contas, porque é o nome do patrão que vai aparecer na Receita Federal, né? Exatamente. E para nós, que somos gestores culturais, né, então tu vai aprendendo no dia a dia, hoje a questão cultura cidadã, preparamos o jovem para o futuro, olhando o meio ambiente, né, olhando a questão da diversidade, da linguagem cultural, mas às vezes temos dificuldade até mesmo na hora de captar um patrocínio, na hora de apresentar um projeto cultural para as leis de incentivo, porque falta um documento, falta uma coisa. E
esta visão está fazendo com que a gente acabe perdendo espaço, até mesmo de aparecer dentro do sistema da sociedade, né? E aí muitas vezes se questiona, né? Por que que hoje o tradicionalismo parece que está morrendo? Porque muitas vezes a gente não se adapta, né? E se adaptar a uma modernidade não quer dizer abrir mão dos princípios, e sim trazer algo, né, que se mantenha dentro dos teus princípios, mas que também agregue na tua realidade atual. Exatamente, porque o grande evento cultural acontece, dá visibilidade, e ele também passa, né? Então, permanece a entidade, permanece o conceito de ter uma entidade. E aí é que a razão de nós ter te procurado, exatamente para habilitar cada vez mais os próximos gestores que virão aí pela frente. E teve uma questão que tu trouxeste também, que a gente está vivendo um movimento já há bastante tempo em São Leopoldo, que é a separação na Semana Farroupilha dos CTGs e piquetes, né? Isso, hoje nós temos talvez seja um problema, porque quando tu tem um grande acampamento, tu reúne a cidade naquele local com eventos com mais qualidade. Hoje nós temos 2 acampamentos, um na Feitoria e um no Parque do Trabalhador, mas, por outro lado, passa a Semana Farroupilha, como é que ficam as entidades no município? Ficam sozinhas, não ficam? As pessoas, durante o ano, saem daquele acampamento e visitam as entidades. Então, o problema que eu avalio é que a entidade, o Centro de Cultura Gaúcha, ele está ficando um pouco solitário. Acaba sendo necessário que tu tenha um dono, alguém que põe a mão no bolso, banque aquela estrutura, né? Alguém que vem aos poucos se apossando de um patrimônio, porque faltam pessoas para dar a subsistência dele durante o restante do ano. É importante para o evento, sim, nós temos esses acampamentos. Mas ao longo do ano é importante a presença dessas pessoas dentro do Centro de Tradições. Exatamente. O que acontece lá, Silvio, também em termos de interação com as pessoas, né? Hoje, por exemplo, alguém se indispõe com determinada pessoa dentro do CTG e aí a estratégia de não precisar ter que conviver com aquela pessoa é ir para o piquete. Então, não existe também uma predisposição de enfrentar as relações e de tornar as relações agradáveis, enfim, porque tem essa estratégia, eu vou ir para o piquete porque lá, teoricamente, eu não tenho todas as regras que eu tenho dentro do CTG, né? E eu convivo com outras pessoas. Então, não se está aqui criticando a existência dos piquetes, mas é justamente essa desintegração com o CTG. Pode haver o piquete, mas desde que durante a maior parte no ano exista a integração dessas pessoas, né? Eu dei um exemplo, conversando contigo, do Alexandre Pato, em Lagoa Vermelha, né? Uma grande entidade com vários piquetes, né? Que todos trabalham organizados. Se tu é sócio do Alexandre Pato, tu tem o teu piquete, teus associados do teu piquete são sócios da mantenedora, que é o Alexandre, né? Então, seria é gestão, né? E é aquela palavra, pensar isso curto, médio e longo prazo, porque a entidade vai permanecer. Exatamente. E as pessoas, infelizmente, terminam antes que a entidade, né? E os patrões vão e vêm, e o interessante é que se deixa um legado, ou seja, aquilo que foi bom permanece, e aquilo que pode ser melhorado, então que um novo assuma e se traga nós novas coisas. seguimos o movimento organizado, que tem a Carta de Princípios e diz que nós temos que auxiliar o Estado na solução de seus problemas, então nós temos que estar organizados para auxiliá-los, senão não estaremos auxiliando, seremos um peso para o Estado também. E hoje, então, qual é o contato lá do CLTG, para quem quiser fazer contato? Isso pode ser comigo hoje, vice-patrão, né? Também sou membro do Conselho Municipal de Cultura, telefone 51-9646-1636. E também pelo nosso e-mail, né? Que é gilmar.cultura@yahoo.com.br. E pelas redes sociais também Redes sociais, né? Facebook, o WhatsApp, tá tudo. A gente está querendo e precisando conversar cada vez mais a cultura. Repensar também a cultura. Exatamente. Gilmar, muito obrigada pela tua participação aqui. E espero que da próxima vez que vieres, então, nós já tenhamos tido sucesso, né, na implantação desse projeto. Eu que agradeço. Muito obrigado. É, como em tudo, né? Eles falaram aqui sobre a necessidade de nós termos disciplina e organização. Sem ter disciplina e organização, é difícil uma sociedade sobreviver, é difícil as entidades, as instituições sobreviverem e se elevarem, quer dizer, e se desenvolverem. Só se desenvolve através desses 2 compassos principais, que é a disciplina e a organização. Obrigado, Gilmar, pela presença. Até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos.